Fala galera, e aí, como que tá? Eu agradeço por você estar nesse vídeo, espero que venha ser de grande utilidade para você, tá bom? E hoje nós vamos falar de 3 etapas em nossa vida. E aí eu faço uma pergunta para você, o que você acha mais difícil? O começo, o meio ou o fim? Você que vai estar vendo esse vídeo aí, comenta aí, o que você acha mais difícil na vida de uma pessoa? Na transformação da vida de uma pessoa, o começo, o meio ou o fim. E é disso que vamos falar hoje, tá bom? Desde já quero agradecer, mas antes de tudo, roda a nossa vinheta aí. E aí galera, estamos aqui, vamos falar o que você acha que é mais difícil, o começo, o meio ou o fim. Eu estava aqui fazendo uma leitura, estudando, e aí algo me chamou a atenção. Desde já quero agradecer aqueles que estão se inscrevendo no nosso canal aí, alguns amigos. Tem algumas pessoas aí que estão se inscrevendo, algumas pessoas comentou comigo que vai se inscrever, tá bom? Agradeço por você estar fazendo parte aí desse pedacinho de conhecimento que eu creio que vai ser de grande transformação nas nossas vidas, tá bom? Então vamos lá. O que você acha mais difícil? O início, o meio ou o fim? Muitas pessoas acreditam que o começo é mais difícil, quando você quer transformar em alguma área da sua vida. Eu escrevi algo aqui e eu quero compartilhar com vocês. Quando se trata de transformação da mente, o processo pode ser desafiador, em diferentes etapas. No entanto, muitas pessoas concordam que o início é mais difícil. E aí, você concorda também? Que o início é mais difícil? Eu estava fazendo alguns estudos, algumas coisas, pesquisando, e eu vi que simplesmente o início é difícil. Todo início de mudança na nossa vida vai ser difícil. Mas eu vi que as 3 etapas, o começo, o meio e o fim, elas são de extrema importância. E eu quero compartilhar com você sobre algumas coisas que eu escrevi, mas eu não vou conseguir compartilhar em um vídeo só. Então eu vou estar compartilhando em 3 vídeos. Hoje vamos falar do início. Tá? No próximo vídeo eu quero convidar você a estar vendo. Vamos falar do meio. E no terceiro vídeo vamos estar falando do fim, tá bom? Então desde já eu quero que você comenta aí, se inscreva se você não se inscreveu, deixa aí um joinha, tá bom? Compartilha com alguém que você sabe que precisa ouvir uma mensagem e que possamos vencer nessa caminhada, tá bom? O início. Presta atenção no que eu escrevi aqui. Mudança de hábitos. Quando alguém decide transformar sua mente, é necessário mudar hábitos e padrões de pensamento que podem ter sido estabelecidos ao longo de anos. O que significa isso? Significa que nós somos moldados por coisas que aconteceram lá no passado na nossa vida. Se você sofreu dentro da sua casa, com família, que tinha problema com os vícios, com droga, você muitas das vezes vai trazer gatilhos emocionais lá de trás e isso vai afetar o seu cotidiano, o seu dia, a sua vida, aquilo que está em volta de você. Então, quando você decide mudar, às vezes se torna mais difícil, porque você já tem você já foi condicionado, você já tem uma mentalidade de coisas que aconteceu lá atrás, então você acaba sofrendo um pouco mais. Foi assim no meu caso, e eu quero passar isso para você. Talvez você veio de uma família, de alguém que olhava para você e dizia: você não vai chegar em lugar nenhum. E você cresceu achando que você não ia chegar em lugar nenhum, que as coisas não iam dar certo para você, e isso acabou te prejudicando. E hoje você acaba sendo prejudicado por isso. Por quê? Porque você acaba acreditando que você não é capaz. Às vezes não é nem porque você quer. Às vezes é porque você olha para uma situação e a sua mente foi condicionada lá atrás a acreditar que você não era capaz, e você vê uma situação que é fácil de resolver e acaba dizendo assim: eu não consigo, eu não posso, não vai dar para mim. Isso é um condicionamento que nós precisamos tirar da nossa cabeça. Por quê? Você já viu essas pessoas que são... Eu conheço muitas pessoas, eu fui assim, condicionado ao quê? Eu acreditava que para mim ser feliz, eu precisava chegar numa sexta-feira, sabe aquelas pessoas que chegavam no final de semana e dizia aquela frase assim: eu mereço, eu trabalhei a semana inteira, eu mereço tomar uma cerveja, beber, eu mereço sair, eu mereço fazer isso e aquilo. Porque ela foi condicionada dessa maneira, a sociedade está sendo condicionada dessa maneira. Ou seja, quando a gente decide que a gente quer parar de beber, é mais difícil, porque daí a gente já está condicionado. Então, ou seja, chega na sexta-feira, parece que tudo vai cooperar para querer trazer aquilo que eu fazia. Você já parou para prestar atenção nisso? Às vezes você vai falar assim: não, eu não vou beber mais. Né? Vamos dar o exemplo aqui disso. Não vou beber mais.
você trabalha a semana inteira com esse pensamento, né? Chega na sexta-feira, na parte da tarde, o que acontece? Parece que em volta de você tudo cria um cenário para você fazer aquilo que você faz sempre. A sua mente começa a te lembrar disso. E aí acontece uma situação que você fica nervoso, acontece uma situação que não deu certo, acontece alguém, né, falando alguma coisa e você cria uma estratégia para poder estar fazendo o quê? Tomando a cerveja. Aí você vai dizer assim, eu mereço, eu trabalhei a semana inteira, porque você está condicionado. E quando você quer quebrar esse ciclo de condicionamento na sua vida, é mais difícil, principalmente quando se trata de alguns vícios. Então assim, eu quero te alertar dizendo assim, o começo ele é difícil, mas não podemos descartar as outras possibilidades, o meio e o fim. Então assim, quando você quer sair desse condicionamento que foi colocado da adolescência, da infância ou passado, tipo assim, quando alguém passa alguma coisa para você, você pega e a sua mente absorve aquilo, consciente ou inconsciente. Então você começa a criar hábitos e esses hábitos é difícil de ser mudado. Então vamos lá, no início, a mudança de hábito. Quando alguém decide transformar sua mente, é necessário mudar hábitos e padrões de pensamento que podem ter sido estabelecidos ao longo dos anos. Então assim, você decidiu mudar hoje, eu não quero mais beber, eu não quero mais fumar. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma meta, eu não vou mais beber. Mas aí vai chegar na sexta-feira, vão me convidar, mas eu criei um objetivo, eu criei uma meta, eu criei um propósito e eu não vou largar a mão disso. Por quê? Porque a própria pessoa que está sendo prejudicada é você mesmo. Ninguém está sendo prejudicado a não ser você mesmo. Então, se você quer mudar a sua vida, mude a sua maneira de pensar. Segundo parâmetro, né? A mudança de hábito. Segundo parâmetro, desconforto. Presta atenção. O início pode ser desconfortável, pois a pessoa precisa se adaptar a novas ideias e perspectivas. Você já parou para pensar que quando você quer mudar, você tem que começar a ter outra perspectiva na sua vida? Tipo assim, ó, a pessoa que bebia, que fumava, ela precisa entender que ela já não é mais isso, que ela não é mais para ela aquilo ali, que ela está sendo prejudicada, que ela está sendo afetada. Então, as pessoas às vezes dizem assim, eu amo, sabe? Você já parou aquelas pessoas falando assim, eu amo Deus, eu amo meu próximo. Mas entenda, se você disser que ama o seu próximo, como a palavra de Deus nos diz, para amar o nosso próximo como a nós mesmos, e se nós prejudicamos a nossa vida com a bebida, com as drogas, com qualquer coisa que afeta o nosso emocional e a nossa vida física, como que eu posso dizer que eu amo a Deus, que eu amo o meu próximo, se eu estou amando a pessoa mais especial que é eu, que é a minha vida, a minha saúde, aquilo que eu tenho de mais precioso? Então, assim, a segunda coisa que nós precisamos entender, eu só amo a Deus e o meu próximo se eu amar a mim mesmo. Então eu preciso fazer o quê? Adaptar novas ideias e perspectivas. Coloca a perspectiva na sua vida, novas ideias, novos planos, trilha novos caminhos, se afaste daquilo que te prejudica, saia de perto daquilo que te leva para dentro do poço, que te afunda, que te prende, que te acorrenta. Muda esse pensamento seu de que você não pode, de que você não é e de que você não vai alcançar. E assim você vai começar a ser uma nova pessoa. Todos os dias declare para você, eu posso, eu consigo, eu me amo, eu me aceito, eu sou transformado. E automaticamente você vai mudar tudo aquilo que você pensa ao longo do tempo. Não é de um dia para o outro, né? Não vai acreditar, deixar a sua mente ser levada a pensar assim, nossa, amanhã eu vou falar coisas positivas, eu vou pensar coisas positivas e eu vou ser transformado. Não. Você foi prejudicado, exemplo, você tem 30 anos sofrendo com algum tipo de problema. E aí você acha que em um dia, um mês, você vai ser transformado? Não. Você levou 30 anos para adquirir essa bagagem. Então, agora você vai ter que ir sendo transformado de pouco em pouco. Mas aí você vai chegar lá. E o terceiro tópico que eu quero aqui compartilhar com você preste atenção, é comum ter dúvidas e incerteza sobre o processo de transformação, o que pode ser desafiador. Então, você que quer ser transformado, tanto a sua mente, quanto na parte de algum tipo de vício, quanto na parte emocional, na parte espiritual, você precisa entender que vai ser desafiador para você, mas você tem que ser uma pessoa que não desiste. O que vai acontecer? Vai aparecer várias circunstâncias, vários problemas para dizer para você assim, isso não é para você, você não vai conseguir, pessoas vão vir e vão querer de alguma forma dar palavras que vai te jogar lá embaixo, vai ser desafiador, mas tenha certeza, se você não parar, você vai alcançar seus objetivos.
E aqui eu concluo dizendo, você vai conseguir mudar espiritualmente, mentalmente, emocionalmente, na sua família, em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque Deus quer te fazer uma pessoa feliz. Eu aprendi, estou aprendendo, que Deus nos fez para ser felizes. Eu sei que vai vir problemas de dificuldade. Eu sei que você vai ter momentos que vai enfrentar circunstâncias difíceis. É normal isso na vida muitas das vezes. Porém como você vai reagir a essa situação? Você vai se tornar um fracassado e vai desistir? Ou você vai dizer, eu sou um vencedor e vou alcançar a minha transformação? Tá bom? Esse é o primeiro tópico aqui que eu quero tratar com você. E aí, você está gostando disso? O que você acha mais difícil? O começo, o meio ou o fim? Eu estava aqui fazendo alguns estudos aqui e eu acredito que essas 3 etapas são importantes. E cada uma delas nos traz algumas lições, tá bom? Então eu quero desde já te agradecer por você ter visto esse vídeo até o final comigo, que você possa continuar aí compartilhando esse vídeo comigo, se inscrevendo, indicando pessoas para se inscrever, e eu acredito que nós cresceremos mentalmente, espiritualmente, emocionalmente, em todas as áreas da nossa vida, seremos mais do que vencedor, tá bom? Então lembra aí comigo, só para a gente fazer aqui uma recapitular. No início você vai ter que ter mudanças de hábito, vai gerar desconforto, você vai ter dúvidas e incertezas, porém, mesmo que seja desafiador, você vai chegar lá. E aí eu acredito que você vai entrar para a próxima etapa, que você vai sair do início e entrar no meio. E se você quer saber um pouco mais como será o meio, venha aí ficar comigo aqui. Próximo vídeo, conto com você lá, que possamos juntos crescer na graça, na presença, no conhecimento e a nossa mente ser transformada dia após dia. Fique com Deus e Deus te abençoe.